Estamos começando então mais um Lattes, mais um Morde, um programa da TV UFG e do Centro de Estudos Brasileiros. E hoje aqui, mais uma vez, com uma convidada ultra, super, mega especial. Nós estamos com a professora Solange Fiuza, da Faculdade de Letras, professora titular da UFG e trabalha com literatura, mais especificamente com poesia. E eu queria primeiro apresentar o nosso companheiro de bancada, professor Lisandro, amigo infalível, que está sempre aqui, hoje bastante sério, é preocupante. E eu queria abrir, professora, já fazendo uma pergunta: como é que é hoje, em 2023, o ensino de literatura na universidade e, ao mesmo tempo, a recepção da literatura? Qual a importância da literatura hoje no mundo? Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, professor Anselmo. Olha, a literatura, como professora de literatura, eu acredito na importância da literatura, sobretudo em tempos de barbárie, em tempos de grande desigualdade social, em tempos de uma, vamos dizer, de uma agressividade humana muito grande, de uma crueldade humana muito grande. Então é preciso que eu acredite na literatura, que eu tenha fé na literatura. Se eu perder essa fé no papel da literatura, na formação do homem, no poder da literatura, eu realmente preciso mudar de área. Tá? Então, assim, primeiro, para a gente pensar qual a importância da literatura, né? Pensar a importância da literatura é pensar a função da literatura. É pensar a função da literatura em tempos em que há muito a literatura perdeu a sua função prática imediata. Né? E a literatura tem uma máxima do poeta Mário Quintana, né? O Quintana dizia muitas máximas, né? Que me parece muito interessante para pensar isso. O Quintana tem uma máxima em que ele diz: a literatura, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são os homens. Os livros só mudam os homens. Então, isso é muito, muito curioso, porque diz desse papel, dessa capacidade transformadora da literatura, dessa capacidade formadora da literatura. E de que modo a literatura forma? Primeiro, a literatura, ela se discute muito em que medida a literatura representa, não representa a realidade. A literatura é uma realidade. A literatura é um mundo com suas regras próprias, com seres de papel, vivendo uma história inventada, né? É uma subjetividade vivendo uma emoção mentida, uma emoção fingida. Então, a literatura constitui um mundo com as suas regras próprias. Né? Um mundo artístico constitui uma arte da palavra. Mas, ao mesmo tempo, esse mundo próprio, essa realidade própria, ela não se encerra nela mesma. Ela remete a esse outro mundo. Ela tem como ponto de partida esse mundo e ela se volta para esse outro mundo. Ela diz desse outro mundo. Tá? Então, quem lê um texto literário, né, por meio das personagens, por meio da história vivida por aqueles personagens, por meio de um poema, esse leitor ele experimenta uma experiência da outridade. Né? Ele alarga a sua visão sobre o mundo. E isso tem um papel formador fundamental. Né? É por isso que o Antônio Cândido vai dizer: a literatura humaniza. Pela literatura eu tenho condições de ver o mundo pelo olho do outro. Pela literatura eu amplio a minha visão sobre o mundo. Eu reformulo a minha visão sobre as relações sociais. Eu refino a minha sensibilidade, a minha capacidade de humor. Né? Então esse papel formador da literatura, ele é fundamental. E o Cândido vai dizer o quê? Então a literatura é um direito humano, naquele texto fundamental dele, o direito à literatura, ele vai dizer: o homem numa sociedade ele tem que ter direito à literatura. E aí que entra o papel, né, das universidades e da escola básica. Né? A maior parte da população, sobretudo a população mais carente, o único espaço em que ela tem acesso a um acervo literário
é a escola. Então, a escola é fundamental nesse sentido de formação de um público leitor. O problema é que a escola não tem exercido devidamente esse papel formador, né? Então, a gente precisaria de desescolarizar a literatura na escola. Isso significa o quê? Significa tirar a literatura da escola? Não. Significa o quê? Fazer diferente o ensino da literatura. A literatura hoje, nas escolas de educação básica, ela é o estudo da periodologia literária. Muitas vezes se estuda um autor como exemplar de um determinado período literário, se estuda um poema para poder se estudar gramática, não que você não possa. É melhor você estudar gramática num poema do que num texto banal, né? Mas é preciso que o texto literário seja o protagonista, que você forme efetivamente leitores na sala de aula. Olha, sua fala está fantástica, mas eu vou te interromper para um pouco apimentar mais um pouco a questão. Isso tudo que você falou é verdade, eu concordo, eu também sou professor de literatura, mas essa discussão sobre a periodicidade, o estudo por meio de períodos, é muito antiga também. Então, me parece que as nossas faculdades de letras, de onde eu sou oriundo também, deveriam, na verdade, existem várias tentativas de tentar mudar isso, porque nós formamos os professores. E você assumiu recentemente uma coordenação adjunta da área de Linguística e Literatura da CAPES. Você vê uma oportunidade para impulsionar essa discussão a partir dessa coordenação, para que a gente trabalhe o ensino de literatura, para a gente um pouco pensar o que está acontecendo com o ensino de literatura e com a recepção de literatura. Como é que você percebe essas questões? Tá. Anselmo, uma das tarefas da CAPES, né, que é feita por meio de programa específico, é fomentar a qualificação continuada de professores da educação básica. Pensando especificamente na nossa área de linguística e literatura, né, você só vai ter condições, a escola só vai ter condições de assumir esse papel de formadora efetiva de leitores se ela tiver um material humano capacitado, um professor leitor para formar outros leitores, né? E aí, tanto os programas de pós-graduação quanto as faculdades de letras, elas têm um papel protagonista nesse sentido e efetivo. O trabalho, de certa forma, ele precisa ser consolidado, ele precisa ser fomentado, ele precisa ser reajustado, mas ele já vem sendo feito, né? Porque um aluno que passa por uma faculdade de letras, que passa pelas disciplinas de literatura, pelas disciplinas de ensino de literatura, que faz uma qualificação num programa de mestrado, de doutorado, ele é um professor mais capacitado, tem mais condições de atuar como formador de leitores. Eu vou dar para você um exemplo concreto. Um dos depoimentos mais bonitos que eu recebi, assim, mais gratificantes de uma orientanda, hoje em dia ela já terminou o doutorado dela, mas ela fez, na época ela tinha acabado de concluir o mestrado, ela fez o mestrado dela sobre a Cora Coralina. Quando ela fez o mestrado, né, nós temos essa ideia de que o mestrado que forma professores é um mestrado profissional ou então é um mestrado em que tem uma abordagem específica voltada para o ensino. O trabalho da aluna não foi voltado para o ensino, era um estudo específico sobre a Cora Coralina. E depois que ela terminou o curso, ela já era professora da educação básica do Estado e ela me disse que ela sentia uma diferença incrível entre as aulas dela antes do mestrado e depois do mestrado, que o mestrado reconfigurou totalmente a atuação dela na educação básica. Então, eu acho que, de certa forma, as graduações e as pós-graduações, né, já fazem esse trabalho de formação do professor. Nós vamos para o intervalo. A senhora quer brindar o quê? Gente, tem algum líquido aqui dentro, mas quem vai definir o que tem aqui é a professora Solange. A senhora quer brindar o quê, professora? Isso aqui é uma cachaça? É uma cachaça. É uma cachaça. Professora, É uma cachaça das boas. Professora,
Nós vamos para o segundo bloco, e aí eu já tenho uma pergunta para a senhora ir pensando. A gente vive uma civilização das imagens, celulares, imagens de uma maneira geral. Os jovens, ontem mesmo perguntei para jovens numa mesa, né, nem rádio eles ouvem. Por ser nem rádio eles ouvem, eles leem. Mas a gente vai voltar rapidinho com Lattes Mais Não Morde, um programa que está com uma audiência no Japão, Argentina, Chile, no Havaí, Estados Unidos. E estamos com o estúdio cheio aqui. As pessoas estão vindo assistir o Lattes Mais Não Morde. Estamos pensando em cobrar ingresso. Cobrar ingresso. Pessoal, segura a onda aí. A gente está gravando. Então, a gente volta rapidinho. Estamos começando o segundo bloco do Lattes Mais Não Morde, hoje com a professora Solange Fiudo, da Faculdade de Letras da UFG. O nosso programa está na nossa página do Centro de Estudos Brasileiros. Você, através da página do Centro de Estudos Brasileiros, acessam também o link para o nosso canal no YouTube. Todos os nossos programas, inclusive esse, vocês veem no nosso canal do YouTube. E agora é com você. É comigo. Ele se perde, professor. A senhora viu que ele tem o que chamam hoje de dissonância cognitiva em alguns momentos. A senhora sentiu, né? Então é o seguinte, a senhora estava falando da questão da leitura, da importância da literatura. Eu estava numa mesa com uma ex-aluna que tem 3 filhos e um marido. Os jovens, eles não ouvem rádio, eles raramente vão no cinema. E aí eu fiz a pergunta para eles, vocês leem? Eles leram no segundo grau, todos estão na universidade. Leu romance? Não, no segundo grau. Leu José de Alencar, leu Machado de Assis. Textos preparatórios. Vestibular, eles não leem, não ouvem rádio, eles ouvem música pelo Spotify, eles veem filme pela Netflix. Aí eu insisti, e ler, o que vocês leem? Eles não responderam. O que eu senti? Eles leem nada. Como é que nós vamos fazer? Vivemos uma civilização das imagens, as imagens, as plataformas. A gente sabe que a literatura é fundamental, sim, a literatura é pior ainda, a situação. Qual que é seu diagnóstico? Que eu fiquei muito espantado. Isso foi essa semana. Eu acho que assim, essa situação é uma situação corrente. E não há como nós tirarmos os nossos jovens das plataformas digitais. Isso seria um perigo, que é tirar o jovem da sua realidade, né? O que leva a isso, né, a esse desinteresse da literatura, eu volto àquela questão. É uma forma equivocada, que não funciona, de formação de leitor na escola. Aula de literatura, que na verdade, a gente não tem uma aula de literatura, a gente tem aula de língua portuguesa. A literatura ela é trabalhada na escola, né, no âmbito da língua portuguesa, e é bom que seja assim. O que diz respeito à literatura, é preciso formar leitor. E formar leitor é fazer com que esse leitor encontre a felicidade da leitura, né? Provavelmente, os casos a que você se refere, esses casos não puderam vivenciar uma experiência feliz de leitura. Era o Jorge Luiz Borges que dizia isso. Ler é uma forma de felicidade. Nós vamos ao livro para viver uma experiência plena de felicidade. Professora, Luiz Borges, anos 40, 50, numa Argentina, que era quase uma Inglaterra. Sim, nós estamos falando hoje de um jovem super conectado com redes. Mas certamente, eu acredito, eu tenho certeza, mas essas redes, as plataformas online, o tablet, podem ser suportes de leitura. O jovem não é do livro impresso, mas o jovem é dos suportes digitais. Então, o suporte digital não vai formar leitor. Quem forma leitor, sobretudo hoje em dia, é a escola. Então, eu acredito que um leitor que encontra, um aluno que encontra a felicidade da leitura, depois, certamente, ele vai levar essa prática da leitura
para o longo da sua vida. O que me parece é que também tem uma disputa também, não é disputa de hoje, porque cada meio tecnológico, cada inovação tecnológica cria uma nova realidade. Então, foi assim com a invenção do rádio, para usar o exemplo do professor Lisandro, com a invenção da televisão, com a invenção da internet, com esse meio distribuído totalmente digital. Quer dizer, cada um cria o cinema, cria uma nova realidade, essas inovações. E aí há uma disputa aqui. A grande literatura está sempre perdendo, porque se você liga a televisão menos na TV UFG, e você vai disputar com aquela oferta gigantesca de coisas que não vão refinar, para usar o seu termo, não vai refinar a personalidade. E às vezes, se o espectador procurar bastante, ele vai encontrar o Lattes, mas não morde, por exemplo, mas misturado, perdido numa oferta, que é aquela oferta que causa aquela selvageria, aquela barbárie que você estava se referindo no início do programa. Quer dizer, o acesso imediato é para alguma coisa que, ao invés de elevar o espírito, procura rebaixar. Portanto, nós temos que encontrar nichos para trabalhar isso. E cada vez me parece que fica mais difícil. Me parece, mas também é uma impressão, porque mesmo o ensino nas escolas, e aí eu vou falar, quando eu estou falando de escola, estou falando de universidade, cada dia vai para o mais específico. A gente tem a tendência de perder o geral, se bem que você disse também que o específico pode te abrir para o geral, no exemplo da sua aluna de doutorado. Mas são ocasiões mais raras. Então, me parece que a gente tem que... O menino entra, e nós temos falado isso muito aqui no Lattes, mas no MOD, já entra num projeto de pesquisa, como é que é? PIBIC. Ele já entra ali como um autor. Já falei isso aqui no Lattes outra vez. Aí ele faz a graduação, ele tem um estudo já muito dirigido. Ele termina a graduação, vai para o mestrado com o mesmo autor. Termina o doutorado com o mesmo autor. Quer dizer, super especializado. E depois ele vai para uma sala de aula, que no Brasil está cada dia mais complicada a sala de aula, por conta justamente por essa violência que nós estamos vivendo. Então, me parece que nós temos que discutir isso muito na universidade também. E o papel do Lattes, nós estamos fazendo essa discussão aqui, justamente para tentar encontrar a interlocução, para a gente tentar, de alguma forma, influir, colaborar com essas mudanças que precisam acontecer. O que você acha? Professor Anselmo, essa especialidade, não há como fugir a ela, em todas as áreas, né? O que é preciso encontrar é um meio termo. Se você pensar na faculdade de medicina, também ocorre isso. Às vezes um aluno da medicina, ele se interessa pela ortopedia. Então ele faz uma formação desde a graduação muito específica voltada para a ortopedia. Mas ele também vai ter uma formação em outras áreas, ele vai passar pela ginecologia e obstetrícia, ele vai passar pela cardiologia, ele vai passar por uma formação em outras áreas. E isso é fundamental, né? Então, no caso de um aluno do curso de letras, ele pode desenvolver um projeto específico, mas ele vai cursar letras. Então, se for letras português, ele vai passar pelas duas grandes áreas formadoras do curso de letras português, que são os estudos linguísticos e os estudos literários. Então, teoricamente, ele vai sair do curso de letras com uma formação mais completa, ainda que ele tenha também uma formação mais afunilada nas pesquisas de iniciação científica que ele desenvolveu. Né? Então, não vejo assim que necessariamente uma formação específica exclua essa formação mais genérica. O Centro de Estudos Brasileiro nasceu justamente propondo um curso totalmente interdisciplinar. Então, em 62, isso era uma das coisas mais avançadas do ponto de vista de você propor alguma coisa. E continua sendo muito avançado hoje. Isso é que é a coisa incrível, quer dizer, a interdisciplinaridade continua sendo avançada, porque nós não chegamos lá, de fato. A Faculdade de Letras já teve um momento que dialogava com todas as outras áreas das humanidades. Nós fomos, não estou culpando ninguém, nós fomos nos isolando.
dentro do nosso mundo. Quer dizer, o nosso aluno não vê mais história, E a história, não vê mais sociologia, não vê a filosofia também. Então, dentro do específico, nós vamos para o mais específico ainda. Quando já foi diferente, quer dizer, ao invés de andarmos para a interdisciplinaridade, que é a proposta do Centro de Estudos Brasileiros, nós andamos cada vez mais. Não, mas filosofia também, em função de uma burocracia, em função de pequenos poderes, cada um quer sua faculdade. O antigo Instituto de Ciências Humanas e Letras, CHL. Era muito interessante. Você pode ver que na USP, até hoje, está lá a famosa FEFELESH. Filosofia, letras, e os grandes patronos não deixam de dividir, porque lá tem o povo querendo criar o seu feudo, faculdade de letras, faculdade de filosofia, faculdade de história, não conseguem. Até hoje a FEFELESH. Por quê? Porque a ideia de manter essa interdisciplinaridade. O que a senhora pensa? Falando do meu lugar, que é o de professora da literatura, é impossível pensar a literatura sem a interdisciplinaridade, porque a literatura é um conhecimento muito específico atravessado por todos os outros saberes, né? O Roland Barthes tem uma fala de que eu gosto muito, em que ele diz que se destruíssem todos os saberes do mundo, bastava deixar um saber para que todos os outros fossem preservados. Esse saber é o da literatura, né? A literatura é atravessada pela história, pela antropologia, pela sociologia. Então, é uma área fundamental, né? Nós temos leituras isoladas da literatura? Temos. Mas a literatura, para quem trabalha verdadeiramente com a literatura, ela exige esse movimento. Ela exige que o estudante, que o professor busque esses outros conhecimentos, porque não tem como você caminhar na literatura, como você fazer uma leitura efetiva do texto literário sem ir a esses outros conhecimentos. Bom, então, professora, estamos terminando o segundo bloco com o professor Solange Fiuza. A senhora gostou da bebida? Muito. Quero repetir. Então vamos repetir e a gente volta para o terceiro bloco, rapidinho. Estamos, então, no terceiro bloco do Lattes Mas Não Morde, e o papo já foi animado e falamos um pouco de universidade. Agora a gente vai puxar um pouco a coisa para os estudos da professora Solange. Ela trabalha com muitos autores, mas tem os seus autores que ela trabalha com mais preferência, que ela se debruça com mais vagar. Entre eles, vou citar alguns aqui, está o autor príncipe da pesquisa da professora Solange no momento, que é o João Cabral de Melo Neto, mas também trabalhou no seu doutorado e tem um livro sobre o Mário Quintana, trabalha com Cora Coralina, que era a cidade da professora Solange, Goiás, Carlos Drummond de Andrade e o nosso autor local, um professor também da UFG, o Heleno Godoy. Mas, professora, não vai dar tempo, Lattes, nunca dá tempo da gente cumprir toda a pauta, é sempre assim. Eu queria começar falando desses autores sobre os quais você se debruça, do João Cabral de Melo Neto. Quem foi esse escritor? Então, João Cabral de Melo Neto, ele é simplesmente um dos maiores poetas brasileiros do século XX, né? O que significa dizer que ele é um dos maiores poetas de língua portuguesa tucur, né? E o João Cabral, o Armando Freitas Filho, ele diz que o João Cabral de Melo Neto, o Manuel Bandeira, e o Carlos Drummond de Andrade constituem a santíssima trindade da poesia brasileira, né? E ele diz isso não só em função, vamos dizer, de um certo consenso crítico em torno desses três poetas, sem querer diminuir os outros poetas e sem querer medir a poesia com fita métrica, mas em função da influência que esses poetas tiveram na formação dele. O João Cabral é um caso muito curioso, porque quando o João Cabral se afirma na poesia brasileira, ele se afirma negando um elemento central para a poesia lírica, que é a subjetividade. Tá? Então, assim, a supremacia do eu
na poesia lírica, né? Daí vem a pecha do João Cabral de poeta antilírico, né? Que ele insistiu, até afirmou, né? Poeta da pedra. Até o fim, poeta da pedra, o poeta antilírico, né? Mas se você tira o coração da lírica, se você tira a subjetividade que é central ao gênero lírico, é preciso colocar alguma coisa no seu lugar, né? Então, o que o Cabral coloca? Em lugar de fazer uma poesia que é a expressão da memória do poeta, que é a expressão dos sentimentos do poeta, se você pensar numa figura como Walt Whitman, por exemplo, né, ele dizia sobre Folhas de Relva, quem toca este livro toca um homem, né? No caso do João Cabral, ele se propõe fazer uma poesia que, em lugar de ser a expressão da memória do homem, seja a representação de uma dada realidade exterior. Um outro momento... Uma faca só lâmina. Um outro elemento central da poesia do João Cabral é que ele nega a inspiração. Enquanto um poeta como Manuel Bandeira se reconhece como um poeta inspirado, reconhece o papel central da inspiração na composição dos seus poemas, o que não quer dizer que o Bandeira não fosse um poeta extremamente cultivado e não retrabalhasse os seus poemas, o João Cabral se propõe a fazer uma poesia em que haja um planejamento inicial. Para ele escrever um poema é fazer um planejamento e executar esse planejamento. Escrever um livro é planejar um livro como o arquiteto planeja uma casa e executar esse planejamento. Vem daí também uma outra pecha do João Cabral, né, que era cara a ele, do poeta engenheiro. Tanto que o Cabral diz que a figura que mais o influenciou na sua formação não foram poetas, foi um arquiteto, o Le Corbusier. Enfim, e com isso nós tivemos alguns lugares comuns na leitura do João Cabral, que, como todo grande poeta, o Cabral foi o leitor dele mesmo. Então, essa história de antilirismo, de poeta totalmente avesso à inspiração, isso foi o próprio Cabral, né, como o primeiro leitor de si mesmo, que estabeleceu. Criou. Né, que criou. O modo como eu quero ser lido. Hoje em dia, nós temos, claro, sem deixar de considerar essa dimensão avessa à subjetividade do Cabral e avessa à inspiração, nós temos reconsiderado esses lugares comuns sobre o João Cabral, né? Porque parece que tanto a subjetividade quanto a inspiração perseguem aquele que dela foge. Então, você vai ver que o próprio Cabral também reconheceu isso, né? Que falar de uma realidade exterior é também falar de si. É também fazer uma outra forma de poesia subjetiva. Então, em lugar de negação da subjetividade, o que você tem, na verdade, é uma outra forma de reconfiguração da subjetividade. Se ele escolhe falar do imigrante nordestino, do homem que habita as margens do Capibaribe, e não dos usineiros, isso já evidencia, essa escolha já evidencia uma subjetividade, né? Então, o próprio Cabral terminou reconhecendo que o quê? Falar de coisas é, na verdade, falar de si. Não só porque a escolha denuncia uma subjetividade, mas também porque a escolha, o não falar de si, evidencia um poeta avesso a dar-se como espetáculo. Os grandes autores também influenciam no modo de recepção. Eles têm toda a noção do processo. E isso no João Cabral foi, assim, terrível, porque o Cabral estabeleceu paradigmas de leitura da sua poesia e, em grande medida, esses paradigmas de leitura são seguidos até hoje. Tem havido um revisionismo na recepção dele, mas esses paradigmas continuam sendo seguidos até hoje. Ele é o exemplo, João Cabral de Melo Neto, quando fala assim, letrista de música. Letra de música não pode ser poesia, porque existe o João Cabral de Melo Neto. O Chico Buarque de Holanda, apesar dele fazer letras extraordinárias, líricas, lindas, ele não pode se chamar aquilo de poesia, porque aquilo não é, aquilo é outra coisa, sabe? É outro momento. Letra de música é poesia?
Não há um verdadeiro consenso, mas hoje dificilmente alguém não reconheceria o Chico Buarque como um grande poeta. Na verdade, desde Vinícius de Moraes... É isso. Na verdade, desde Vinícius de Moraes, assim, eu acho que um dos grandes feitos do Vinícius foi isso, né? Acabar com essa separação entre poesia e música. Perfeito. Então, a senhora assim, me liberou agora de um problema. Tanto que o celular tocou, porque alguém já estava ligando aqui falando assim, aperta professor aí, porque letrista de música é poeta. A senhora acabou com a questão é a qualidade dessa letra e dessa poesia. Claro, pois mas as pessoas a questão falam, da qualidade já é outra história. Chico Buarque, não sei o que, esse pessoal não pode ser considerado poeta. Os monopólios são ruins, então letra de música não é poesia. Poesia por ser poesia, denominada poesia, é poesia e é bom. E assim, é claro que algumas músicas, elas precisam da melodia, elas requerem a melodia, né? Mas muitas letras, elas sobrevivem como poema. Exato. Também, né? Acho que só os isso é perfeito, isso aí é perfeito. Só os muito conservadores não aceitam que um Chico Buarque, que um Caetano Veloso sejam Cartola. Um Cartola. Né? Um Noel Rosa, uma Adoniran Barbosa, a riqueza de uma Adoniran Barbosa é incrível. Né? Então, assim, só os grandes conservadores não aceitariam isso. Há um tempo atrás, que já faz bastante tempo, eu estive no centro, fui ao Centro Cultural de Belém por conta disso. O professor Arnaldo Saraiva estava ministrando um curso voltado para o grande público sobre poetas brasileiros. Eu fui a uma fala dele específica sobre o Manuel Bandeira, mas na programação estavam lá Chico Buarque, Caetano Veloso. No mesmo patamar. No mesmo patamar. É isso. Né? Ele fez uma seleta. Isso resolve um problema, porque tem uma coisa que, como a música popular é muito forte no Brasil, a canção popular é muito forte, o pessoal, muitas vezes, das letras, os conservadores, tem uma inveja, talvez, sei lá, de falar mal, mas na hora que você pega Mil Perdões, que é uma letra do Chico Buarque, aquilo é uma poesia, que ela independe da música. Você tirar a música, lê uma poesia. Sim, sem dúvida, professor Lisandro. E hoje, assim, eu acho que a música, a poesia, ela chega sobretudo ao leitor por meio, ao público mediano maior, por meio da música. O que acontece é que, normalmente, né, aqueles que vão ouvir Adoniran Barbosa hoje, que vão ouvir o Chico Buarque, que vão ouvir o Caetano Veloso, são também leitores de poesia. Exato. Isso que acontece. O Caetano, essa geração toda, e até os mais novos, eles são leitores de poesia, porque se eles não fossem, e de literatura, eles não fariam as letras que eles fazem. Perfeito. Mas ela estava se referindo ao público, ao veja o grande poeta, veja o grande poeta, né, que é o Paulo Vanzolini, por exemplo, grande poeta, que força das músicas do Paulo Vanzolini, sem dúvida alguma. Né? Solange, para terminar o terceiro bloco, vamos amarrar com o João Cabral. Eu queria fazer mais uma provocação. Sim. Você um pouco descreveu, configurou o João Cabral de Melo Neto. É uma provocação mesmo. Sim. A partir daquilo que foi pouco, porque o nosso tempo é relativamente curto, por que as pessoas devem ler João Cabral de Melo Neto? As pessoas devem ler o João Cabral de Melo Neto, primeiro, pelo prazer de ler o João Cabral de Melo Neto. Agora, o João Cabral de Melo Neto não é um poeta fácil. Né? A leitura de poesia... Eu conheço uma faca só lâmina, aquilo lá é difícil. E é um dos poemas mais bonitos que o João Cabral escreveu. Né? Professora, mas olha, nós vamos fazer... Deixa ela terminar esse raciocínio, vamos comprar a briga com a TV UFG. Professora... Então, comprou a briga com a TV UFG. Deixa rolar. Termina o raciocínio, por favor. Para ler o João Cabral de Melo Neto é preciso uma certa iniciação. Né? Ele é um poeta que não se entrega, e ele cultivou muito isso. Ele tem, inclusive, no Catar Feijão, ele constrói uma poética da dificuldade, né? Então é meio aquela coisa de Jacó com o anjo, né? Que Jacó diz para o anjo, eu só vou te libertar quando se me abençoares, né? Então é a mesma coisa no caso da poesia do João Cabral. O leitor pega a poesia do João Cabral e tem que dizer para essa poesia, né?
Se não me abençoares, Jacó diz isso para o anjo, né? Eu não vou te libertar se não me abençoares. Então é pegar a poesia do João Cabral e pensar, eu não vou te entregar enquanto eu não te compreender. E assim, agora, é possível ler, voltando à questão da formação do leitor, é possível ler o João Cabral numa escola? Claro que é possível. E os alunos se sensibilizam. Eu tive aqui experiência no CEPAI, né, com uma professora de língua portuguesa no CEPAI, em que ela leu o João Cabral com os meninos do ensino médio. Os meninos ficaram excitadíssimos com a leitura do João Cabral, com poemas de A Educação pela Pedra, que é um dos livros mais difíceis do João Cabral, mas ela foi o quê? Ela foi uma eficiente leitora guia de poemas do João Cabral. Professor, vamos terminar o terceiro bloco? Eu acho que nós vamos terminar o terceiro bloco, mas a senhora vai se preparando para o último, que no último nós vamos vir com quente, com mais perguntas. A senhora está indo muito bem. O que nós vamos falar com ela? Aguarda aí, o último bloco vem aí. Vamos então para o quarto e último bloco do Lattes, mas não morde, um programa do Centro de Estudos Brasileiros e da TV UFG. Infelizmente, é o último bloco e não demos conta de cumprir a nossa pauta. Nós tínhamos aqui questões para a professora Solange, que nós ficaríamos ainda umas 3 horas. Mas vamos convidá-la de novo, professora, depois. Nossa. Mas enquanto isso, eu queria mostrar e pedir que você comentasse esse livro que você organizou sobre o poeta e professor aposentado da UFG, da Faculdade de Letras, o professor Heleno Godoy. Como é que é esse livro? Então, professor... Se chama Inventário? Inventário. O professor Heleno aposentou agora? A professora Helena aposentou já há algum tempo. Esse livro reúne os éditos e inéditos e dispersos do professor Heleno Godoy. Né? O Heleno Godoy é um poeta muito representativo da poesia contemporânea em Goiás e eu diria da poesia contemporânea brasileira. É um poeta que faz diferença no panorama da poesia contemporânea brasileira. E é um poeta que ele começou dentro do movimento Praxis, no final dos anos 60, Mário Chamy, exatamente. Né? O primeiro livro do Heleno, Os Veículos, é um livro de fratura praxista, é um livro muito bem feito, como exemplar da poesia Praxis, né? Que tem ali a identidade do Heleno, e depois ele ainda publicou depois de Os Veículos, né? Ele publicou um romance de As Lesmas, um romance de fatura praxis, e o Heleno ficou muitos anos, mais de uma década, se não me engano, 14 anos sem publicar nada. É um poeta que se formou muito lendo João Cabral. O João Cabral teve um papel fundamental na formação do Heleno Godoy, é um dos poetas brasileiros que ele mais admira, com que ele mais se identifica. E o Heleno, depois desse tempo todo, ele não publicou, mas ele não parou de escrever. E eu perguntei para ele uma vez, está até registrado aqui na apresentação da poesia dele, por que ele demorou tanto tempo assim para publicar um livro, e ele falou, eu não queria fazer mais do mesmo. Eu queria encontrar a minha dicção, a minha palavra, a minha voz poética, o meu estilo. E ele consegue isso com a publicação de um livro lindo que é A Casa. Né? Então aí você já tem assim um poeta, né, dono assim realmente de uma voz original no panorama da poesia contemporânea brasileira. Esse livro aqui então reúne desde Os Veículos, reúne só a poesia do Heleno, a parte narrativa ficou de fora, é um trabalho que ainda precisa ser feito. Né? Então reúne desde esse livro primeiro do Heleno, né, até o último livro édito e ainda livros inéditos do Heleno, como é o caso da Árvore de Sombra Amarela. Né? A Árvore de Sombra Amarela tem uma história muito interessante, e eu estou até envolvida na gênese desse poema, eu e Arnaldo Saraiva. O professor Arnaldo Saraiva esteve aqui, ele vem frequentemente à nossa casa, e um dia estávamos Heleno, Arnaldo e eu, e nós fomos àquela lanchonete perto da Faculdade de Letras. Uhum. E aquela árvore que fica ali entre a lanchonete e a faculdade, ela estava toda florida, com flores amarelas. E havia flores, tanto na copa da árvore quanto no chão. Havia um chão amarelo. Né? O Arnaldo estava conosco, nós íamos tomar um café, e o Arnaldo perguntou, qual o nome da árvore?
Olhei para o Heleno olhou para mim, nós nos entreolhamos e não soubemos dizer o nome da árvore. Passados uns 2 meses, o Heleno me mandou, né, um grupo de poemas intitulado A Árvore de Sombra Amarela, em que ele indagava o nome da árvore. Poemas assim, muito bonitos, mas muito agora eu fiquei fortes. curioso, a árvore que é do IP? A árvore não. Aí Não, deixa eu não, terminar de te que contar a árvore é história. aquela. Deixa eu terminar de te contar a história. E aí depois, um dia andando com o meu irmão, passei com o meu irmão numa rua repleta dessa mesma árvore. A rua estava toda amarela. E perguntei para o meu irmão, ele é agrônomo, qual o nome dessa árvore? Ele falou, Sibipiruna. Sibipiruna. Aí, eu tenho uma Sibipiruna na frente da minha casa. Voltei para casa e escrevi para o Heleno e para o Arnaldo. O nome da árvore é Sibipiruna. Aí, passados mais uns 2 meses, o Heleno vem com outro tanto de poema sobre a árvore de sombra amarela. Que agora já era uma Sibipiruna. Uma Sibipiruna. Assim, um livro fantástico, né? Então, eu estou contando essa história toda para dizer que o livro inclui tanto os livros éditos do Heleno, quanto os livros inéditos, quanto os dispersos. Professora, né? É um vamos livro, agora. inclusive, graficamente muito bonito. A capa muito bonita, todo muito foi feito pela muito editora bem feito. Martelo. Então, é um livro com um grafismo muito elegante. Muito bonito. Professora, temos aqui o livro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da editora, que é o seu livro, A Memórica Lírica de Mário Quintana, que é gaúcho. Isso. Por que a senhora se interessou pelo Mário Quintana? Então, na verdade, o Mário Quintana foi assim, uma obsessão por longo tempo e foi um poeta fundamental na minha formação. Né? Eu fiz o meu mestrado na Faculdade de Letras aqui e trabalhei com o Mário Quintana. Né? E depois eu queria lidar mais diretamente com o espólio do Mário Quintana e por isso eu fui fazer o meu doutoramento no Rio Grande do Sul. Né? Hoje o espólio do Mário Quintana está no Instituto Moreira Salles, mas naquele momento estava tudo aquilo disperso ali. Não estava na casa Mário Quintana ainda? Não, a casa Mário Quintana nunca teve o espólio do Mário Quintana. Né? Depois que eu estava terminando o meu doutoramento, eles, no acervo ali, no espólio do autor gaúcho da PUC do Rio Grande do Sul, né, eles conseguiram reunir esse material, que depois foi para o Instituto Moreira Salles. Então eu fui para o Rio Grande do Sul para desenvolver essa pesquisa sobre o Mário Quintana, né? E nesse livro, assim, é um poeta muito diferente do João Cabral. Ninguém pensa que alguém que trabalhe com o Mário Quintana vai trabalhar depois com o João Cabral, porque diferentemente do Cabral, o Mário Quintana era um poeta que era um poeta reconhecidamente casimiriano. O veio lírico do Mário Quintana é um veio casimiriano, ainda que seja um veio casimiriano assim parodiado pelo humor, pela ironia. O Quintana tem uma ironia de filigranas, né? Então esse livro aí é o resultado dessa pesquisa de doutorado que eu desenvolvi na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora, da teoria, da poesia, vamos para uma coisa prática, talvez que afeta todos nós na universidade, difícil de conversar. A senhora foi coordenadora de uma pós-graduação. Eu não fui tanto tempo como a senhora, mas eu fui. E eu senti por alguns meses o que significa ser coordenador de uma pós. Pior ainda é ser coordenador de uma graduação, que eu fui há muitos anos, mas que vejo meus colegas que são. Se a pós-graduação continuar do jeito que ela está, na minha opinião, e veio uma professora aqui no Lattes, mas não morde, e falou, olha, nós precisamos zerar a pós-graduação do jeito que está, ninguém lê ninguém. É um produtivismo, igual diz o professor Anselmo, a gente produz para o Lattes, não para o público e nem sequer para nós. Tem gente que, tem compositor que fala, não, eu produzo para mim. Tem cineasta que fala, o Júlio Bressani fala, não, eu faço filme para mim. Depois, quem que se interessar, mas eu faço primeiro para mim. A gente nem faz texto para a gente. No geral, ninguém lê ninguém e a gente fica à mercê de um produtivismo, de uma burocracia que cria pequenos poderes. Então, aonde vai parar a nonossa pós? Na sua opinião, a senhora tem uma experiência como coordenadora. E agora, inclusive, responsabilidade com essa coordenação na CAPES. Eu chamo, e pegou por aí, de taxímetro. Então, toda hora você lembra daquele taxímetro de táxi antigo? Toda hora você roda, tem que rodar o taxímetro, roda. O professor Roberto Schwartz, marxista, eu dou esse texto sempre na sala de aula e falo, leiam
o livro do Caetano Veloso, Verdade Tropical, que é praticamente uma biografia dele até os anos 90. O Robert Schwartz levou 9 anos para fazer um ensaio, escrever um ensaio. Acabou com o Caetano Veloso, acabou assim. Ele faz uma crítica ao livro, enaltecendo a literatura do Caetano, a escrita dele, mas ao mesmo tempo pegando ideologicamente, falando como ele foi se transformando, ficando mais conservador. Ele levou 9 anos para escrever esse ensaio. Aí eu fiquei me perguntando, fica uma coçando a gente para escrever 2 artigos por ano. Como é que nós vamos conseguir isso, professora? E ninguém lê ninguém. Então eu não sei se o que a senhora escreve, a senhora não sabe o que eu escrevo. Será que é bom o que o Lisandro escreve ou não, professor Anselmo? Será que ele é bom? Porque ninguém lê ninguém. Onde vai parar a nossa posse? Então vamos por partes, professor Lisandro. Primeiro, a coordenação de programa. A coordenação de um programa é realmente, assim, eu acho que de todos os trabalhos que eu desenvolvi na minha vida, este foi o trabalho mais difícil. E mais difícil não em termos de execução desse trabalho, difícil no sentido de demandas, porque hoje um coordenador de pós-graduação, ele é muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então ele é uma espécie de secretário-geral, e esse trabalho de secretário-geral, ele se torna muito penoso num programa grande como o nosso programa da Faculdade de Letras, o programa em Letras e Linguística, né? E assim, além disso, o professor ele tem que, enfim, cumprir uma certa agenda de trabalho junto à pró-reitoria, e ele tem que fazer o famoso coleta CAPES, né? Então são demandas assim muito grandes para esse professor, né? Você tem, assim, como eu me lembro que como coordenadora da pós, eu tinha uma agenda de trabalho diário, eu planejava o meu dia, chegava ao fim do dia, eu não tinha feito nada daquilo que eu me propus fazer, né? Então, assim, é um trabalho muito penoso, muito doloroso nesse sentido. Eu até digo que uma coordenação de pós, ela não deveria ser levada apenas por um professor. Ela tinha que ser levada adiante por uma equipe de professores para que esse trabalho fosse menos penoso, sobretudo nos programas grandes. Uma coisa é você coordenar um programa pequeno com 14 professores. Outra coisa é você coordenar programa com quase 40 professores, com mais de 40 professores, como nós temos no caso de programas mistos, né? Então, isso é o trabalho da pós, é realmente um trabalho penoso. Agora, no que diz respeito ao Lattes, né, ao produtivismo a que o professor se refere, o produtivismo ele foi, na verdade, uma resposta à produção zero, né? Então, assim, é necessário ter produção, primeiro, para que a gente tenha uma produção de qualidade. É necessário que tenha produção, porque se não tiver produção, nós não vamos ter nada, não vamos ter nem produção, muito menos de qualidade. Então, o produtivismo foi uma resposta, em certo nível, equivocada a essa não produção, né? A CAPES cobrou dos professores, realmente cobra até hoje uma produção. Houve denúncias públicas e começou com aquela lista da USP. Exatamente. Ali está o princípio de ali tudo. É o princípio da coisa. Ali é o princípio da discussão, né? Aquela publicação ali dos que depois da UFG tardiamente reproduziu. Quer dizer, quando já se sabia que aquilo não tinha sido uma boa... Agora, é preciso encontrar o meio termo, né? Quando você diz o caso do tempo que o Schwartz precisou, você tem o que a gente chama de slow science, né? Então, é uma produção, ainda que eu não entenda propriamente os estudos literários como uma ciência, no sentido restrito do termo, mas a gente está ali lidando com o slow science, aquela produção de uma vida inteira, né? E, enfim... Agora, outra coisa é o no science, é você não fazer nada, não publicar nada, né? Então, é preciso encontrar um meio termo. Mas também, professor, é necessário, assim, entender que nem todo currículo enxuto significa necessariamente que ele seja um bom currículo, que as produções ali sejam produções maduras e produções de qualidade. E nem todo currículo quilométrico significa que seja um currículo ruim. Eu até, assim, confessadamente, eu plagiei o nome do programa. Eu disse isso para o professor Anselmo, fiz isso com a permissão dele. Eu escrevi um artigo sobre a professora Regina Zilberman, né? Me convidaram para participar de um livro em homenagem a ela,
Então eu falei, do que eu vou falar da professora Regina, por quem eu tenho a maior admiração, né? Então eu escrevi um trabalho sobre ela intitulado Látis, mas não morde, o currículo de Regina Zilberman. No final do texto eu dou os créditos para vocês, né? E a Regina Zilberman, ela tem na minha área o currículo mais quilométrico que eu conheço, o currículo mais extenso que eu conheço. Professora, vamos fazer o seguinte, nós vamos encerrar isso, mas nós vamos ter um bônus com mais um bloco. Para o nosso canal no YouTube. Para o nosso canal no YouTube. Gente, foi falar uma nisso, maravilha. Adam, eu pedi para as pessoas se inscreverem no canal. Mas deixa eu só terminar de falar o que eu disse. Pois é, mas agora fecho para a TV. Pois é, mas agora para a TV ainda... nós estamos no ar ainda. Estamos no ar. Vai, professor, ótimo. Vejam o nosso canal no YouTube, Látis, mas não morde, via Centro de Estudos Brasileiros, e se inscrevam no nosso canal para que o professor Lisandro possa finalmente sair com a sua Ferrari. Muito obrigado, nós continuamos com a professora Solange no nosso canal. Isso, foi ótimo. É isso, o programa é isso. Um abraço, gente. Vamos continuar a conversa com a professora Solange Fiuza, da Faculdade de Letras da UFG. Ela estava falando sobre produtivismo, sobre o Látis, né, esse taxímetro do professor universitário. Professora, eu, de uma certa forma, não é que eu discordo da senhora, mas eu acho que a senhora ficou assim meio sambando, sabe? Assim, meio assim, não. Porque eu falei, olha, a senhora falou, não pode ter produção zero, ok. Mas essa produção hoje, a senhora podia ser um pouco mais assim... O que tem que ser feito para melhorar essa pós? Uma professora veio aqui do CB e falou, tem que zerar. Do jeito que está, entropia. Qual que é a sua proposta? Bom, em termos... Inclusive as pessoas estão se adoecendo. Tem um fator doença muito grande nos rondando. Eu concordo plenamente com isso. Eu acho que as pessoas estão adoecendo não só... pelo produtivismo, mas porque nós assumimos uma carga muito grande de trabalho, uma diversidade muito grande de trabalho, né? No que diz respeito ao produtivismo, isso muitas vezes é atribuído aos órgãos de fomento. Mas quem estabelece esse produtivismo não são os órgãos de fomento, somos nós, os professores, que estabelecemos, né? A mediana, né, da última avaliação da CAPES para a nossa área, para os programas, foi de 620, 621, né, a mediana de produção, né? Agora, como é que se estabelece uma mediana ao se avaliar... Mas, desculpa, professora, o que significa mediana para o nosso telespectador? É a média de produção tirada a partir de todos os programas do Brasil, né? Então, ainda há programas que atingem uma média superior a isso, a esses 621. Então, a CAPES estabelece essa mediana, e essa mediana, né, os programas, para tirar um conceito muito bom em produção, os programas têm que atingir essa mediana. E quem estabelece essa mediana não é a CAPES, ela não é estabelecida de antemão. Ela só é estabelecida no período de avaliação a partir da produção dos programas. Ou seja, quem cria o produtivismo não são os órgãos de fomento. Quem alimenta o produtivismo somos os professores da área de letras. E assim, esse produtivismo, em certa medida, ele também foi uma resposta a uma tentativa de fortalecimento, talvez equivocada, da nossa área. Porque outras áreas tinham uma produção mais alentada e a nossa área tinha uma produção muito acanhada. Então, assim, isso talvez tenha motivado a área a essa produção, né? E uma produção que muitas vezes é uma produção, assim, isso de certa forma, esse estímulo partiu sim da CAPES, né? A produção em coautoria com o aluno, que já acontecia há muito tempo nas ciências naturais, né? E é normal que aconteça ali, né? O meu filho que cursa medicina, ele falou para mim, mãe, na minha área é impossível a gente publicar um artigo sozinho, porque ninguém faz sozinho, né? Então lá funciona assim, tem essa demanda de que seja assim.
Na nossa área, assim, há sim trabalhos para serem feitos em parceria com os alunos, né? Assim, não estou desfazendo disso não, há sim trabalhos em parceria com o aluno, mas o trabalho em autoria, o conceito de autoria, né? Ele precisa ser recuperado. Mas é só nas humanas, ele não né, é professora? Porque eu tenho uma área de saúde aqui no UFG que eu vi um artigo, 14 pessoas escreveram. Mas assim, às vezes não, às vezes há também, assim, equívocos nessas áreas também, nas ciências naturais também, mas na nossa área, produzir um trabalho em coautoria, ele exige uma série de coisas, né? É uma complexidade muito grande, né? Eu me lembro, assim, tive uma... Porque é autoral. Autoral, aí que tá, né? É autoral. E, assim, conversando com uma professora muito querida da Universidade do Porto, até ela se aposentou, a professora Rosa Maria Martello, e ela comentou comigo, ela falou, eu não entendo, assim, essa enxurrada de trabalhos em coautoria no Brasil de um ensaio. O ensaio envolve que estilo? Como é que se produz com tanta facilidade? O Roberto Artes, que eu dei o exemplo. Como é que se produz com tanta facilidade em parceria? Né? Ela falou, eu consegui produzir pouquíssimos trabalhos em coautoria, porque isso exige até uma afinidade muito grande, uma sintonia muito grande com o meu parceiro. Né? Então, enfim, acho que é possível, sim, a produção, a escrita em coautoria, mas talvez estejamos cometendo equívocos no sentido de uma pletora de trabalhos em coautoria, no sentido de o orientador se sentir o autor de todas as produções dos alunos. Porque não é fácil, você ao mesmo tempo você tem que orientar aquele tanto de aluno, por exemplo, a senhora ainda dá letras e tal. Na área de comunicação você tem temas diversos, cinema e psicanálise, cinema e literatura. Então, é impossível. Mas nem nós, professor Lisandro, para nós temos também essa não. competência. Solange, eu acho que você tocou um pouco também, eu acho que tem a ver também com essa questão das ciências. Ciências ditas duras, ciências naturais e as ciências humanas. E o critério para as ciências ditas duras, o critério quantitativo parece que não é uma coisa assim muito problemática como é para nós o critério quantitativo. E nós pegamos os critérios da ciência dura, que às vezes são experiências demonstráveis, portanto, a pessoa propõe uma coisa e aquela sua experiência, aquele seu experimento pode ser repetido, isso é ciência. Nós não, o texto meu autoral não pode ser repetido, não tem como comprovar a validade daquilo. Do ponto de vista da crítica literária, a discordância, sim, eu gosto, eu não gosto, e aí você vai tentar explicitar o seu ponto de vista, a sua impressão sobre o texto. Mas, ao adotarmos os critérios quantitativos, nós perdemos, talvez, muito da qualidade. Porque aí nós estamos atentos à quantidade, a fazer isso, porque, além de tudo, você não tocamos, mas tem uma outra palavra que é essencial, que é a concorrência. É a concorrência entre os mais produtivos, porque são premiados os mais produtivos. E aí, como o critério é quantitativo, não está em jogo a qualidade daquele trabalho, mas está em jogo a quantidade que foi produzido. E aí nós nos embaraçamos e, de novo, voltando à nossa conversa primeira, o ensino fica também prejudicado. Se você tiver uma concorrência tão grande para produzir, para você ser premiado, e a sala de aula? E o tanto de afazeres que um professor tem, como você disse muito bem aqui. Se você se concentra só num aspecto da coisa. E esse é um lado, o outro lado que eu vejo é essa tentativa de nos uniformizar. Isso nós temos dito muito aqui no Lattes também. Que todos os professores sejam com o mesmo perfil, com o mesmo uniforme, quando nós somos de uma diversidade tremenda. Você, recentemente, conversando no intervalo, apresentou a professora Zênia, quando ela foi receber o seu título, Zênia de Faria, o seu título de professora emérita. Você fez um discurso brilhante, um pouco historiando a carreira da professora Zênia, sendo que ela não tem uma grande produção desse ponto de vista que nós estamos falando. Mas é inegável que a professora Zênia deixou uma contribuição
fantástica, imprescindível para a Faculdade de Letras. Quer dizer, é um perfil diferente. Nós falamos tanto em diversidade, nós temos que aprender a conviver de fato com a diferença, com um professor que é fantástico na sala de aula de graduação, que é onde os professores estão abandonando, que ele é fantástico como orientador de meninos que estão ali dando os seus primeiros passos, que não tem uma grande produção, ou às vezes pode não ter nenhuma, mas ele é fantástico, como eu tive professores fantásticos, com nenhuma ou pouquíssima produção, mas eram excelentes professores, excelentes professores. Isso hoje se perdeu. Isso hoje se perdeu. Como esse professor não é premiado, não é reconhecido, ele vai tentar produzir também. E aí a coisa se torna mais complexa ainda. Assim, de fato, essa figura, professor Anselmo, do mestre, do professor, né, ela tem assim, se tornado cada vez mais rarefeita, né? E aí também eu acho que é preciso encontrar o meio termo. Nós temos referência de professores excelentes, né, de verdadeiros mestres, que deixaram como legado, né, essa formação no ensino. Essa palavra é chave, formação. Formação, né? Então, mas que produziam praticamente nada, né? Então, aí é que é preciso encontrar o equilíbrio, né? Nós somos professores, nós fazemos um concurso para sermos professores, sobretudo. Fazemos uma prova escrita, damos uma aula. Então, assim, essa figura do professor, ela não pode se perder. Perfeito. Mas, assim, essa figura do professor também que não produzia, ela precisa ser repensada. Nem um extremo, nem o outro extremo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Vamos no caminho de Buda, que é o caminho do meio. Professora, agradecemos demais sua presença. Professora Solange Fiuza, Faculdade de Letras da UFG. A senhora é poeta também, né? Não escrevo. Deve ser em segredo até agora, não. Quem sabe. Quem sabe. Professora, como dizem em palestras, suas considerações finais. A senhora gostou de vir no Lattes, mas na Morte? Eu vou falar como boa goiana, demais da conta. Foi ótimo, eu adorei conversar com vocês. Eu até me esqueci daquelas câmeras ali, porque, enfim, né, eu me senti tão à vontade aqui no Lattes, mas não Morte. Maravilha. Gostei A falta de empatia nossa, a sua simpatia cobriu tudo. Muito bem. Gente, obrigado. Um abraço. Lattes, mas não Morte.